Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, eu nesta fase do debate aproveitava para perguntar se o PSD recebeu o programa eleitoral pelo correio, por autor anónimo, ou se alguém escreveu, se há alguma alma que apareça a dizer que escreveu o programa do PSD e que explique porque é que essa proposta peregrina aparece no programa. Porque só falta agora o PSD e o Governo nos virem dizer, para irmos perguntar aos eleitores porque é que o Governo vai privatizar um dos canais. Se houve alguém que escreveu essa proposta, esse alguém que apareça para dizer as razões que levam o Governo a achar bom alienar um canal da RTP. Porque cada vez que nós perguntamos porque é que os senhores acham positivo alienar um canal da RTP, precisamente numa altura em que por toda a Europa o advento da televisão digital terrestre se está a traduzir em mais serviço público de televisão e não em menos, em maior oferta de canais na TDT e não em menos, como os senhores querem impor ao nosso país. E nesta altura, quando confrontados com isto, os senhores remetem para o merecimento dos autos com o programa eleitoral. E agora a gente vai perguntar a quem votou isso nos senhores. Isto é aceitável, senhores deputados? Aliás, quero aqui recordar que em relação às eleições e à formação do Governo, este país tem um Governo e uma maioria que, salvo melhor opinião, é composta por dois partidos. Um deles apresentou a proposta de alienar um canal e o outro defendia com unhas e dentes que não se privatizasse nada na RTP. E agora o que é que ficamos? É preciso que se perceba o que quer afinal este Governo fazer e com que opções estratégicas se volta agora para os portugueses a dizer que andamos a gastar demasiado dinheiro com a estação pública de televisão e da rádio, quando na verdade a RTP é no quadro europeu. Se fizermos a comparação entre todos os operadores de televisão e de rádio das estações públicas da Europa, aquela que tem os custos operacionais mais baixos da Europa e que pode comparar até em termos de custos por habitante, e o nosso país apresenta uma honrosa posição do terceiro ou quarto país a contar do fim em termos de despesa com o operador público de televisão. E agora vêm cá explicar os senhores deputados e os senhores membros do Governo, por faz favor, onde é que se está a gastar dinheiro a mais? É nos trabalhadores da televisão e da rádio? Dizemos que não é. A exploração a que os trabalhadores da RTP têm vindo a ser sujeitos, a discriminação negativa em que para as coisas más são do público e para as coisas más são do privado, a situação que se tem verificado ao longo dos anos, a desmotivação, a verdadeira prática de correr com os trabalhadores da empresa para fora, para virem apresentar agora, com grande orgulho, a perspectiva de mandar embora mais 300 trabalhadores da RTP. É por isso que nós queremos dizer, senhoras e senhores deputados e senhores membros do Governo, que há um cartaz que alguma vez há de ser posto relativamente à opção estratégica do programa eleitoral e de governo do PSD. Procura-se o autor desta coisa. Procura-se alguém que venha cá explicar porque é que isto é bom. Não nos digam a nós, para irmos perguntar aos portugueses porque é que votaram nos senhores. Porque houve tanta gente, mas tanta gente, que votou e elegeu esta maioria, farta que estava das opções do governo anterior e que agora leva com mais do mesmo para pior ainda, o que nós verificamos é que de mentiras são os portugueses fartos. E em relação às opções para a RTP, há demasiadas mentiras num debate que continua a exigir esclarecimento, clarificação e, acima de tudo, verdade. Muito obrigado.